Existe uma coisa muito interessante. A gente passa pela vida e muitas vezes preocupado com coisas que não têm a menor necessidade. Vocês sabiam que cada pessoa te conhece de uma maneira diferente? Existe eu na minha casa com os meus pais, existe eu na minha casa com a Vivi, meus filhos, existe eu no meu trabalho, existe eu no meu lazer. E cada uma dessas pessoas conhece um lado meu, que se expressa de uma maneira diferente. E existe um outro lado meu que eu conheço e que eu vivo em conflito com ele. Algumas coisas eu sendo feliz com o que eu sou e outras eu desejando mudar. E que quando eu morrer, vai ficar na cabeça das pessoas aquilo que elas enxergavam em mim, não necessariamente o que eu sou. E muito provavelmente, eu vou passar pela vida e não vou descobrir totalmente quem eu fui nessa vida. Porque por muitas vezes, a gente transforma a vida das pessoas sem saber que fez isso, de uma maneira inconsciente. Aí você pode parar e pensar, mas eu nunca fui importante na vida de ninguém. Aposto que você tem alguém na vida que um dia você estava sentado num ponto de ônibus, numa conversa despretensiosa, e aquela pessoa te fala alguma coisa e que você fala, nunca tinha pensado por esse lado. E que aquilo modifica a sua vida de uma maneira e que você nunca encontra essa pessoa mais para dizer o quanto foi importante aquela palavra que ela te falou. E eu tenho certeza que você também é assim. Que você já disse coisas, ou comprou brigas, ou apartou brigas, que as pessoas são eternamente gratas por aquela palavra certa no momento certo, e você nunca vai saber o quanto você transformou a vida dela. A gente é muito acostumado a pensar que a nossa vida não faz diferença no mundo. Mas que todas as noites tem alguém que coloca a cabeça no travesseiro e antes dela dar o último suspiro antes de dormir, o pensamento dela é a sua pessoa. Por pior que você acha que você seja nesse mundo. Que tem pessoas que têm anos que não te encontram, mas que têm uma eterna gratidão e felicidade de saber que pode cruzar o seu caminho. E a gente nunca vai saber disso. Que tem pessoas que está feliz nesse momento só por saber que você está vivo. Ou melhor, só por saber que você não está morto. Nem para pensar. Minha mãe está lá em outra cidade e ela não está lá pensando, nossa, ele está lá vivo, forte. Não. Mas só dela não ter que preocupar com isso é uma felicidade na vida dela. E nós direcionamos sempre o olho para o que tem de mais negativo. E não é por aí. Eu falo isso porque, não sei se vocês perceberam, eu não tenho cabelo. Vocês chegaram a perceber ou não? E eu acho muito legal que quando eu estava começando a cair o cabelo, tinha gente que chegava para mim e falava assim, nossa, você tá ficando careca. Alguém percebeu. O olhar de cada um, até para condições físicas, é diferente de todos os outros. E quando nós estamos nessa preocupação de como nós estamos sendo vistos, como a gente se expressa para o mundo, a gente esquece só de uma coisa: viver. E aí tem uma passagem bíblica de Timóteo que fala: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me reserva a coroa da justiça. Tão simples, com uma riqueza de informações tão grande. Porque quando eu vou fazer uma prova, eu sento, preparo, estudo, fico nervoso, ansioso, e quando vai chegando o próximo, o que eu falo? Fiz tudo o que eu poderia fazer. Dei o meu melhor. Agora vamos ver o que o futuro nos reserva. E vou para o combate. E talvez o sentido da vida seja exatamente isso. Poder oferecer o melhor que nós temos para a vida, ir para o combate e esperar a justiça. Fiz o meu melhor. E somente essa preocupação se guarda na fé e deixa a vida acontecer. E quando nós falamos disso, a primeira coisa que vem na cabeça é que a vida é uma luta. Quando a gente encontra outras pessoas, e aí, como é que tá lá? Ah, corrida, corrida lá também. Nó, loucura em loucura. Tem que matar um leão por dia, né? Um leão por dia, é um combate, né? É um combate. E tem outra coisa, a gente vai conversando. Não, porque comigo é olho por olho,
dente por dente, como se a vida fosse uma corrida, uma briga e uma luta para disputar quem é o melhor, enquanto tudo isso está dentro da gente. E aí eu tenho uma experiência que eu já contei aqui algumas vezes, mas eu faço uma análise do meu processo de existência como 3 oportunidades que eu poderia dizer que foram terríveis na minha vida e que hoje eu vejo com muita gratidão. Então, em 3 momentos da minha vida, eu tive uma morte. Então, as religiões acreditam ou no purgatório, ou não, no inferno, ou no umbral. E eu posso dizer para vocês que em vida eu já fui num lugar desses. Seja umbral, purgatório, e passei momentos terríveis enquanto vivo. De me sentir em locais em que eu não estava. De estar na minha casa e parecer que eu estava num lugar horrível, escuro, com mau cheiro, de pouca luz, enquanto estava assim. E a mente faz isso com a gente. E hoje eu fico pensando, quando eu fico pensando do ponto de vista espiritual, talvez eu iria passar tudo isso que eu passei depois de morto. Em um lugar, que já falei disso aqui também, que seria só eu e meus pensamentos e mais ninguém. E que esses pensamentos estariam me atordoando e eu não teria com quem conversar. Eu primeiro teria que resolver eles para dar sequência no meu caminho. E quando eu ouço a palavra inferno, o que eu penso é esse lugar. Um lugar onde você se perturba tanto com o que você construiu nessa vida e deixou de resolver, que vem uma amargura tão grande. Eu posso dar um exemplo para vocês. Quem nunca fez alguma coisa que não queria ter feito? Brigou com alguém, precisa pedir desculpa, mas não encontra mais aquela pessoa. E vem aquele arrependimento, aquela amargura, e você começa a se sentir mal, e isso te reflete nas relações, e você só precisa pedir desculpa para resolver isso tudo. Mas e se eu não tivesse mais essa oportunidade? Então hoje, eu vivencio que isso foi essencial para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E recebo isso com gratidão. Quem nunca passou por dificuldades que pensou que nunca iria conseguir sair dali? E hoje o que eu penso é que a gente precisa fazer isso a todo momento, tomando posse do propósito que nos trouxe até aqui. Então quando a gente pensa, por que eu estou aqui ainda? Ou por que eu vim? Se a gente pensa nisso muito, a gente começa a ficar preso e não vive. Mas existe algo. E aí tem uma coisa que eu fico imaginando. Vocês já pararam para pensar? Qual é o nosso tamanho perante o universo? Vamos pensar frente à Terra. Significante. Vamos pensar de um sistema solar. Putz, virou um grãozinho de areia. Vamos pensar em relação ao universo. Nós não somos nada. Mas por um outro lado, nós temos um Pai que pode tudo. O que Deus não pode? Deus pode tudo. Ele criou tudo do jeito que Ele quis e do jeito que é melhor pra gente. E uma coisa que a gente pode observar é que tudo funciona em sincronia. Os planetas rodam, as estrelas, o Sol, um dia dura 24 horas e é tudo perfeito. E se isso foi entregue para nós, aí eu quero que vocês pensem de uma maneira. Se você tem de tudo, você pode tudo, você tem o poder. Você pode comprar, pode viajar, pode fazer o que quiser, pode dar o carro que seu filho pedir. Se ele quiser uma casa só para ele, você dá. Se você não tem filho, pensa nos seus pais. Você faria qualquer coisa por eles, de verdade? Se o seu filho tem 13 anos e fala assim, pai, eu posso ter uma arma? Poder pode, não pode? Pode, mas deve? Não. E é assim que o Criador pensa em relação a gente. Tem uma outra coisa que eu acho que é legal a gente pensar, que é, somente você sabe exatamente quem você é. Por mais que você conte, que você explique, as suas dores, as suas alegrias, só você passou. Não existe ninguém no mundo que vai entender como que você enfrentou cada momento da sua vida. Nós estamos nessa vida por um único propósito. Alguém imagina? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Evoluir. E antes disso, tem uma coisa que é a ferramenta para a gente evoluir. Alguém arrisca?
relacionar. Ninguém evolui sem relacionamento. A ferramenta que o Criador tem para que a gente seja lapidado, assim como a pedra bruta, depois de lapidado, passa a se chamar diamante, chama-se relacionamento. Vocês sabem o que mais acontece nos relacionamentos que nos faz tornar a pessoa melhor? Chama-se dor. Uma vez eu falava aqui que uma das coisas que mais nos educa chama cólica de rins. Alguém já teve? É bom, né? Já teve também? Tem mais alguém que já teve uma cólica de rim? Bom, né? Dá pra descrever? É terrível, é isso. É uma coisa que não dá pra desejar nem pra inimigo, de tão ruim que é. Mas se você for o médico ou o paciente e tiver uma cólica de rim, é igual pros dois. Não muda. E quando a gente é nivelado e colocado todo mundo no mesmo lugar, é aquela hora que pessoas que se julgam melhor que os outros entendem o que é a vida. Porque você pode ter o que for na vida. A dor da cólica de rim é igual. Vamos ver um outro exemplo? O Covid veio. E aí as pessoas começaram a morrer. E aí eu lembro um dia que eu atendia uma pessoa, e eu falei, cara, você não está preocupado com o Covid? Ele falou, não, eu tenho um plano médico. Tem um helicóptero, UTI móvel. Eu falei, vai te levar para onde? Aonde que tem UTI vaga? Naquele momento eu vi uma mudança de expressão no rosto dele que deixava bem claro que ele entendeu que ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, que enquanto ser humano ele era igual a qualquer outra pessoa. E muitas vezes a dor vem para nos colocar de volta no eixo, porque existem 3 coisas que nos tira do eixo. A vida ela é muito simples. Se eu perguntar para vocês o que está na sua essência e o que você realmente é, você sabe me dizer. Você pode até ter vergonha de me falar, mas você sabe quem você é. A hora que você recebe uma chantagem ou alguma proposta de fazer coisa errada, aquela hora que você diz, não, isso eu não faço, isso é você. Mas se você diz, quanto que eu ganho? Você também sabe quem é você. Mas inventa uma série de mentiras para enganar o seu pensamento, para você não entrar em conflito com a sua identidade. Porque o seu coração de verdade sabe quem você é. E aí eu insisto nesse ponto do silêncio, porque é nessa hora que a gente faz conexão com Deus e conectando com Ele que vive dentro de nós, nós entramos em sintonia com a vida. A vida é muito simples. E todos nós sabemos o que precisa ser feito. O que nos falta se chama atitude. Tem 3 coisas que nos roubam. E a gente pode falar que o diabo sabe muito bem quais são essas 3 coisas. E ele ataca isso numa sutileza. A primeira coisa delas chama-se identidade. E a gente nunca foi tão assediado para perder a identidade. Na Bíblia, nós temos exemplos de pessoas que modificaram o nome. Algumas porque Jesus modificou o seu nome para que ele esquecesse do seu passado e se tornar uma pessoa melhor. E outras pessoas boas que foi modificado o nome para esquecer da sua essência de bondade, do seu propósito no mundo. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, foi tocado na sua identidade e principalmente na sua integridade. De olha, o mundo que eu posso te oferecer desde que você sirva a mim. Identidade e integridade. Quando você começa a abrir mão daquilo que você é, em benefício de alguma outra coisa, porque ninguém muda se não estiver ganhando nada. E aí a gente entra na integridade de todo mundo tem o seu preço? Qual é o seu? E aí nós podemos ir para outra passagem bíblica, uma historinha assim, bem rápida. Nabucodonosor era um rei, um faraó, que estava expandindo e conquistando terras, e aquilo subiu tanto a cabeça dele, do poder, do ego, que ele mandou construir uma estátua de ouro e que todo mundo deveria se ajoelhar e reverenciar. E 3 pessoas não se dobraram frente a essa estátua de ouro. Sodraque, Mesaque e Abednego. E quando isso chegou aos ouvidos do faraó, do rei Nabucodonosor, ele chamou de imediato aqueles 3 jovens e na cabeça dele o que ia acontecer? Ele falou, te dou mais uma chance. Você vai se dobrar aqui, pronto, está tudo resolvido.
E eles não se dobraram. Porque eles eram fiéis ao Deus deles. E eles foram enviados para uma fornalha de fogo que despertou tanta fúria de Nabucodonosor que ele mandou que aquecesse 7 vezes mais do que o normal. E quando eles entram, eles saem dessa fornalha caminhando intactos. E na hora, aquele que queria tomar o lugar de Deus, que se sentia o tal, que merecia que todos se dobrassem diante dele, disse: louvado seja o meu Senhor. Em uma conversão instantânea, por entender da força e do poder de Deus em nossas vidas. Quando nós estamos no nosso lugar, que hoje a gente é roubado o tempo inteiro, por um celular, por uma ligação, uma mensagem, uma postagem, uma vida que nem é sua e que você fica postando para que os outros acreditem que você tem aquilo. Pela sua integridade de, às vezes, fazer coisas erradas, porque o que a gente mais ouve é: mas todo mundo faz, por que eu não? Ah, no Brasil é assim. Não, isso não pegou. Isso é integridade com a sua identidade. É não se vender, não colocar preço na sua existência. E o último é a lealdade. Assim como eles foram leais ao Criador, de no momento de ser enviado para a fornalha dizer: eu vou para a fornalha, o meu Deus vai me tirar de lá, e se ele não me tirar é porque era o que tinha que acontecer na minha vida. E tá tudo certo. E muitas vezes a gente muda de opinião por medo, deixa de ser leal, se vende, fazendo coisas erradas para ter benefício próprio, e perde a identidade. E quando você deixa de ser você e se desconecta com a sua essência, a sua vida já não faz mais sentido. Porque se você perde o controle da sua vida, o que faz sentido? E muitos tiram a vida quando o passo mais fácil que tem é fazer o caminho de volta. Se você sabe o caminho que te fez perder, volta. É só não continuar. Quanto mais você continuar, mais distante você fica. E isso está na nossa frente o tempo todo. E a gente sabe o que fazer o tempo todo. Quando isso nos rouba ou não, mas que a gente se distancia, eu tenho observado, e até tenho conversado muito a respeito disso, do quanto nós somos infantis. E aí eu deixo isso para vocês pensarem em casa. O quanto você é adulto, vamos tirar a palavra adulto e colocar maduro. Por quantas vezes você chama a situação para si, para realmente resolver, ou para provar para os outros que você é melhor do que eles, que você é capaz, que nada te abala? Quantas vezes você é maduro ao ponto de calar e não entrar numa briga? De voltar para o seu lugar e simplesmente viver feliz? De fazer o que precisa ser feito, que você sabe o que tem que ser feito e que não tem dúvida em relação a isso? E quando eu digo para vocês que todos nós sabemos o que precisa ser feito, e talvez dentro de grandes decisões que batem no nosso peito e que a gente precisa resolver, qual é o caminho que a gente faz com maior frequência? Espera que alguém resolva por nós. Ou simplesmente não faz nada e espera a vida cuidar. E quando a gente não resolve, a vida resolve. Só que é mais dolorido. E eu penso que a gente precisa de 3 coisas. A primeira é reconhecer. Se existe algo hoje que você precisa mudar na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o que precisa ser feito. Quem nunca esteve em casa e sente um aperto no peito, uma agonia, fica nervoso à toa, percebe que está cansado, esgotado, que não é mais a mesma pessoa, mas desvia os pensamentos para não ter que pensar naquilo. Muitas vezes, para um casamento em paralelo, uma vida em adultério, uma fuga num vício, numa droga, numa bebida, em viagens excessivas, todo excesso esconde uma falta. E a gente procura essas coisas como algo que tapa nossos olhos e não deixa reconhecer o que precisa ser feito. E por muitas vezes a gente reconhece o que precisa ser feito, mas não quer mexer. Para que mexer nisso? Não, vai dar uma trabalheira. Eu até estou percebendo que eu não estou feliz. Mas para que mexer nisso? Depois que você reconhece e que você quer, ainda precisa de uma terceira coisa: coragem. E aí eu digo para vocês, muitas vezes a gente precisa de muita coragem. E tem uma coisa que eu trago comigo.
tem que fazer, faz. Se você tem que fazer alguma coisa, não adianta você deixar para amanhã. Você tem que arrumar a pia da sua casa, ela não vai aparecer arrumada amanhã. Você tem que fazer, faz. Se você já reconhece, se você quer, coragem e faça. Em maio, mais preciso, em março de 2013, eu estava em São Paulo, na sacada de um prédio, conversando com mais 3 pessoas, e eu disse, eu não sei para que veio uma grande dificuldade que eu estava passando, mas vai me tornar uma pessoa melhor. Custe o que custar, perca o que eu perder, eu quero ser uma pessoa melhor. Hoje, se eu olhar para aquela data, a minha vida é completamente diferente, inclusive do que eu tinha sonhado, mas eu estou exatamente no lugar da vida que eu gostaria de estar. Com problemas, com dores, com dificuldades, de pé, caminhando, com coragem. Que foi uma coisa que eu perdi durante muito tempo. E que talvez fosse uma das melhores coisas que existia em mim. E aí eu lembro que às vezes eu brinco, eu falo que talvez a definição do meu nome seja nascido para ser pai. E como eu gosto de ser pai. E quando minha sobrinha nasceu, eu ainda era muito novo, e eu dei um livro para ela e eu queria escrever algo que quando ela tivesse já adulta, que ela pudesse ler e falar, que legal, meu padrinho escreveu isso para mim. E eu escrevi lá assim, se eu pudesse nascer de novo, eu faria dos meus sonhos ainda muito mais grandiosos. Porque a vida é muito, muito, muito maior do que eu posso imaginar, mesmo que nos meus sonhos. Tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, que você tem desejo, é muito pequeno diante da grandiosidade de um pai que pode fazer tudo por você. Ou melhor, já te deu tudo. E muitas vezes eu me sinto como alguém que está com fome, recebe uma banana, descasca ela, come a casca e joga a banana fora. Que a gente recebe uma vida de plenitude, de abundância e fica olhando para a casca, com medo de mergulhar e de enfrentar. Aí você pode falar de novo, mas para que tudo isso? Você acabou de falar que precisa de coragem, precisa de ter força. Porque tem que fazer o que tem que ser feito. Se a gente veio nesse mundo para relacionar, evoluir, se tornar uma pessoa melhor e deixar o mundo melhor, faça o que tem que ser feito. Hoje eu ouvia o Haroldo, eu nunca lembro se é Dutra Dias ou Dias Dutra, e ele falando, quer saber se você faz o bem? É bom só para você ou é bom para todo mundo? Não, se é bom só para você e não é bom para todo mundo, isso é mal. Se é bom para você e é bom para todo mundo, isso é bom, isso é do bem. São raciocínios fáceis que a gente pode fazer e tentar viver melhor. O mais interessante disso é que muitas vezes eu penso por isso tudo e quando eu me pego, eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer. E essa é a nossa luta. Porque esse mundo, ele é cheio de tentações e provações. E a nossa carne é tão fraca que a gente é pego exatamente na nossa maior fraqueza. E a gente precisa estar alerta o tempo todo. Para ser o dono da situação, para crer, mas crer de verdade. Não só aquele que chega, dobra os joelhos, faz a oração e volta para casa a mesma pessoa que entrou. Não é fácil ser cada um de nós. Nem um pouco. A gente sabe a luta. A gente sabe a dor. De muitas vezes ser criticado por aquilo que você é e você até ter vontade de fazer diferente, mas ainda não consegue. Aquele cara que é alcoólatra, quando você vira para ele e fala assim, você tem que parar de beber, você acha que ele não sabe disso? Mas é muito forte para ele. E isso a gente tem o tempo todo com a gente. E tomar posse disso, ser o adulto da situação,
reconhecer o que precisa ser feito, querer e ter coragem, isso é treinável. A gente pode treinar isso a todo momento. Mas da mesma forma, eu fico pensando, meu filho pode chegar para mim e falar, pai, me dá um carro. Eu posso parar, pensar assim, posso dar um carro para ele. Você me dá um? Não. Por quê? Porque não é o melhor para você. E da mesma forma a gente recebe, nessa abundância do mundo, a capacidade de fazer o que quiser. De lapidar a nossa pedra, de mexer na ferida, de crescer. E aí eu encerro falando para vocês. Faça o que tem que ser feito com você. A gente preocupa demais. O fulano deveria estar aqui sentado escutando isso. Porque se ele escutasse, ele ia me tratar diferente. Não. É aqui dentro. É fazer o que tem que ser feito aqui dentro. Eu preciso mudar de emprego. Muda. Eu não posso deixar fulano me tratar assim. Não deixa. Não é briga. É uma mudança interna, de visão, de enfrentar a vida, de conduzir. E se você acha que você não precisa, que você está muito bem do jeito que você está, se desgastar para quê? Você vai voltar lá no início e vai pensar no que eu comecei falando. Existe muita gente te olhando que você não tem nem ideia. Inspirando na sua história. Eu não sou grandes coisas na vida. Mas Deus me trouxe num lugar muito mais longe do que eu imaginei. E aí eu volto para aquela frase que eu escrevi para minha sobrinha e refaço os meus sonhos muito maior. Porque eu sei que a vida é grande. Quando a primeira caravela chegou no Brasil, os índios não tinham a capacidade de entender o que era aquela caravela. Eles nunca tinham visto uma antes. Eles não sabiam que existia nem barco. E assim são os nossos sonhos. Quando a gente realiza um pequeno, a gente descobre que pode fazer um maior. E a gente vai renovando, renovando e renovando e renovando. E as pessoas que vêm atrás da gente, elas renovam por acreditar na sua história e que elas também são capazes. Eu nunca, na minha vida de criança, imaginei que um dia eu falaria para as pessoas. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, a primeira vez que eu tive que falar em público, tinha sido o maior feito da minha vida. E me tornei professor. E hoje eu estou aqui falando com vocês. E quando eu falei a primeira vez, o meu sonho foi renovado. E a vida é assim. E ela não para. Façam o que precisa ser feito em cada momento. Você está trabalhando? Alguma coisa te tirou do sério? Você está perdendo a sua identidade, integridade, fidelidade a você? Volta para o seu eixo e faz o que tem que ser feito. Eu preciso mandar alguém embora, mas nossa, família. Se você não mandar, a sua empresa pode perder 10 bons funcionários. Faça o que tem que ser feito. Eu preciso tirar o celular do meu filho, mas eu morro de medo. Você vai deixar mesmo? Mesmo você sabendo o que tem que ser feito? Essa decisão você tomou no seu lugar, tendo certeza absoluta, mas está com medo de te julgarem? Faça o que tem que ser feito. Dói. E é essa luta de ser uma pessoa boa a cada dia que faz o sentido da vida. A coisa mais fácil que existe na vida é ser uma pessoa ruim. Você não preocupa com a dor do outro, você não tá nem aí pra nada, que se dane, eu quero é curtir minha vida. E todo mundo acha que curtir a vida é esgotar todos os recursos, é beber até se acabar. Essa é a frase. É curtir a vida porque a vida é uma só. Se você está esgotando alguma coisa, você não está contribuindo para a sua existência. A gente tem que distribuir por onde passa, fazendo o que tem que ser feito. Agradeço a presença de vocês. Desejo que de alguma maneira isso tenha te sensibilizado. Que isso revire os seus pensamentos. Para ser sincero,
Desejo que hoje eu tenha incomodado muito vocês. Para que isso que eu falei, aquela hora, assim, do nada, se você estiver no meio do trabalho, com tudo agitado, num trânsito caótico, que isso bata no seu pensamento e você enxergue que você está fazendo o que precisa ser feito nessa vida por você. E que isso torna o mundo melhor.